Araújo e ganhe um descontão. Um novo jeito de comprar genérico barato? Araújo tem. Itatiaia, João Vitor Xavier, Bastidores. Oito horas, 1 minuto em Belo Horizonte. Boa noite, no ar pela Itatiaia Bastidores. Apresentação João Vitor Xavier. Produção Carlos Sevidanes. Coordenação de Michel Ângelo. Direção de Úrsula Nogueira. O oferecimento do mundo dos esportes. Tudo para todos os esportes. Ligue 3274-4021. Sacolão Total. Todo dia é dia de oferta. E Clínica Alfamê. Sexo é saúde. Ligue 2526-7676. Um programa especialíssimo hoje com um convidado dos mais queridos de Minas Gerais. Ele já está aqui no estúdio com as suas histórias, com a sua bela história de vida, com a sua carreira. Alberto, você senta onde você quiser, Alberto. Você manda nisso aqui. Se quer sentar no lugar do apresentador, vem cá. Meu querido vibrante Alberto Rodrigues, que completa 80 anos essa semana e que vai contar um pouco dessa história do rádio, da sua vida aqui na Itatiaia. Você que é fã do Alberto, pode mandar sua mensagem para ele, pode mandar pelo nosso WhatsApp 996519657, 996519657. Você vai conhecer um pouquinho mais da história, da trajetória, da carreira de um dos mais queridos narradores do rádio esportivo de todo o Brasil. 8:02, está começando o Bastidores pela Rádio de Minas. O mundo dos esportes está batendo um bolão. Chuteiras, jogos de camisas para o seu time e artigos esportivos em geral. E mais, troféus, medalhas e todo tipo de premiações. No mundo dos esportes, seu time sai campeão. Passe na loja do Mundo dos Esportes e confira as promoções. Mundo dos Esportes, tudo para todos os esportes. Rua Caetés 203, esquina de Amazonas. Fone 3274-4021. 3274-4021. Você se encanta com alguém, mas na cama as coisas não rolam. Disfunção erétil e ejaculação precoce pode ser uma tragédia íntima. Procure a Clínica Alphamed, que já tratou mais de 12 mil homens com problemas semelhantes. A avançada Clínica Alphamed atende com privacidade e respeito. Clínica Alphamed, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914. Ei, gente! Oferta Sacolão Total para esta quinta e sexta-feira. Ovos brancos graúdos pente com 20, 6,98. Mamão Formosa, 2,89 o quilo. Maçã Fuji especial, 2,99 o quilo. Laranja Pera Rio e laranja Serra d'Água, 1,78 o quilo. Sacolão Total, todo dia é dia de ofertas. E com qualidade o ano todo. Sacolão é total. Está colocado agora o atacante David, da linha para quem chuta de perto da direita, pode até chutar direto pro gol. Atenção, expectativa, pode haver uma jogada ensaiada, 2 homens da parede humana, atenção, correu pra bola, o Alex vai bater, pegou, passou a cabeçada, das vozes mais marcantes do rádio esportivo do Brasil, um dos locutores esportivos mais queridos de Minas Gerais e do Brasil, nosso querido Alberto Rodrigues, nosso companheiro de rádio Itatiaia,
completou essa semana 80 anos, é o nosso convidado de hoje no Bastidores. Antes de cumprimentar nosso ilustre visitante, deixa eu dar um abraço no meu companheiro de todos os dias, Cadu Doné, boa noite. Boa noite, João. Um abraço aos ouvintes. Uma honra, né? Um privilégio. Eu falei isso várias vezes essa semana, porque já compartilhei. Tive a honra de dividir uma transmissão com o Alberto no dia dos 80 anos. Mas nunca é demais, né? Repetir. É uma honra, um privilégio estar com um convidado desse peso aqui. Ô Alberto, é tão especial o dia que o Cadu Doné vai até de beca para te homenagear. Muito boa noite, seja bem-vindo. Alberto é smoking pra cima, rapaz. Seja bem-vindo, Alberto. Te cumprimentei no dia do aniversário à distância. É um prazer hoje te felicitar por esses 80 anos. E mais do que celebrar seus 80 anos, o programa também tem como objetivo celebrar essa belíssima carreira que você tem no rádio, essa identidade, o que você representa para o rádio esportivo de Minas Gerais e do Brasil. Obrigado pela presença, Alberto. Eu que agradeço, João. Um abraço, boa noite. Boa noite, Cadu. Cadu fez o seu primeiro comentário comigo, né? Pois Copa é, rapaz. Itatiaia, né? Ele estreou comigo. Lá em Caeté. Hoje é o poeta dos comentaristas, o comentarista dos poetas, né? Muito bem. Você Obrigado, imagina a João, responsa, o nervosismo de estar do lado de um ídolo numa transmissão. Obrigado pelo convite, estar aqui no seu programa. Aparece aí, Tínhamos que trazer um convidado especial, meu amigo Vibrantinho, filho do Alberto, que convidamos para participar dessa homenagem, desse marco aí que pretende relembrar um pouco da carreira do Vibrante. Meu querido Vibrantinho, é bom ser filho do Alberto? Boa noite, João. Um abraço, Cadu. Boa noite, papai. Um abraço aos ouvintes, né? Olha, é emocionante, viu? É emocionante, principalmente nos momentos das narrações, quando ele fica nervoso. Aí é o mais engraçado, é o mais legal, é o mais divertido. O Alberto ficava mais bravo quando você perdia média na escola ou quando o Cruzeiro perdia? Olha, antigamente, quando eu estudava, né, era comigo, agora é com o Cruzeiro. Alberto, me conte, como é que você resolveu ser narrador de futebol? Eu era narrador de futebol desde pequeno. Sabe por quê? Naquela época tinha o famoso jogo de botão mesmo, né? De roupas, aquela coisa toda. Então eu morava em Araxá, devia ter o quê? Uns 10, 11 anos, 12 anos. Nós fazíamos aquele campeonato de botão com os principais jogadores daquela cidade de Araxá. E eu sempre gostei, fazia os jogos e irradiava os jogos, porque eu via aqueles narradores de São Paulo, Rio de Janeiro, em Araxá você não pegava praticamente rádio de Belo Horizonte. Lá no finzinho você pegava a rádio de Confidência e tal. Então eu fazia aqueles jogos com campeonato e tudo, a tabela, aquela coisa toda. Passei a ser narrador de jogo de botão, né? Aos 16 anos eu fiz um concurso na Rádio Embiara de Araxá. Eu, mais uns 3 ou 4 pessoas, nós fizemos uma equipe e passamos a transmitir os jogos do Campeonato Vaziano em Araxá. Você começou então narrando futebol de várzea. Primeiro com futebol de botão, mas depois você narrou futebol de várzea. Era o futebol de várzea de Araxá, né? Os times de Araxá que faziam o campeonato da cidade, né? E como que você veio para a transmissão do futebol profissional e para o grande mercado do rádio? Como é que fez essa migração do rádio de Araxá para o grande mercado aqui em Belo Horizonte? Meu pai era ferroviário, então ele às vezes saía de um lugar para outro. Então nós voltamos para Belo Horizonte, nós saímos de Belo Horizonte para Araxá, voltamos para Belo Horizonte mais ou menos em 1959. Então eu tentei rádio aqui em Belo Horizonte, era muito difícil, né? Rádio em Belo Horizonte naquela época, 59, 60, né? Já estava tudo certinho, marcado, em Confidência tinha um cast sensacional, era difícil, aí estava começando, parece, naquela oportunidade. Aí nós fizemos um concurso na Rádio Minas, que não existe mais, em 1962. Naquela oportunidade apareceram 200 candidatos. Eu fiquei entre os 3 colocados, Paulo Roberto Pinto Coelho, que já foi um repórter aqui da Rádio Itatiaia. Grande repórter. E o Vicente Gomes, que depois era da Rádio Guarani, depois do estado de Minas, não sei ainda, se ele já foi embora, continuou conosco aqui o Vicente, não sei que o Paulo Roberto faleceu. Então fizemos uma equipe com o Idílio Costa, que já morreu, Campos de Miranda,
e fizemos uma equipe e ficamos irradiando jogos do Campeonato Mineiro. Aí o pessoal da Rádio Itatiaia ouviu, parece que foi o Oswaldo ouviu, o Emanuel, não sei, e me chamaram para vir para a Rádio Itatiaia. Eu vim para Itatiaia em 1963, abril de 1963, onde a Rádio Itatiaia assinou a minha carteira pela primeira vez. Então você tem, pelas contas, 56 anos de que você chegou à Rádio Itatiaia. Tá certa a conta? Por aí. Eu tenho 56 anos ou 57 de carteira assinada. De carteira assinada, né? Porque antes teve uma passagem na Rádio Jornal de Minas, um negócio assim. Fizemos alguns jogos no Rio de Janeiro, com a Rádio Jornal de Minas. Mas mesmo, rádio mesmo, foi a Rádio Minas, que não existe, e a Itatiaia, onde comecei a minha vida profissional. O Emanuel gosta muito de sempre dizer isso, né? Nessas grandes datas. Olha, são raras as empresas que chegam a 50 anos. Né? Quantos bancos já abriram e fecharam antes de completar 50 anos? Quantos escritórios, quantas fábricas, quantas indústrias? E você completa aí uma carreira de 56 anos na maior rádio de Minas Gerais. É muito tempo, é muita história. Quando você olha pelo retrovisor, como é que você enxerga essa trajetória tão longa e tão vitoriosa no rádio, Alberto? Eu com saudade também, né? Porque o início é empolgante, né? Quando a gente começa a radiar futebol. Depois veio 1965, eu tive a felicidade de narrar o primeiro jogo do Mineirão, na inauguração do Mineirão, eu e o Valdir Rodrigues, né? Que hoje não está aqui mais na rádio. Eu radiei o segundo tempo, Valdir o primeiro. Eu tive o privilégio de narrar o primeiro gol do Mineirão. O gol do Buglé foi narrado pelo Alberto Rodrigues. Aos 2 minutos do segundo tempo. Mas realmente uma emoção muito grande, né? Porque era o grande evento de todos os tempos em Minas Gerais, a inauguração do Mineirão, né? Foi a redenção do futebol mineiro. Ô Alberto, todo mundo tem ídolos, todo mundo tem referências. Eu, por exemplo, cresci ouvindo e tendo o privilégio da minha vida de trabalhar com pessoas que foram as minhas grandes referências. Você, Willy Gonzer, Milton Naves, Mário Henrique Caixa, Oswaldo Faria, Emanuel Carneiro, Roberto Abras. Vocês foram a minha referência, foram as pessoas que quando eu estava garoto lá em Caeté, ouvindo rádio e sonhando em trabalhar no rádio, eu falava assim, eu quero um dia trabalhar com esses caras, eu quero ser como esses caras. E a vida me deu esse privilégio, me deu essa sorte. É uma emoção para mim estar aqui e estou muito emocionado nesse momento, porque você é um dos ídolos da minha vida. Obrigado, João. E quem foram os ídolos do Alberto? Quando o Alberto era garoto lá em Araxá, quando o Alberto começou no rádio, quem eram as referências para você se tornar o grande narrador que você se tornou? Foram vários narradores do Rio, São Paulo naquela oportunidade, né? Fiore Giliotti, para mim, foi um dos maiores narradores do rádio brasileiro. Pedro Luiz, era fantástico o Pedro Luiz, né? Aquelas narrações da Copa do Mundo, Jorge Cury, outros realmente. Foram narradores que eu me espelhei neles. Evidentemente que eu tinha aquele toque daqueles narradores, mas depois quando você entra no rádio profissional mesmo, você vai adquirindo a sua personalidade, a sua característica, né? Mas foram muitos do passado mesmo. Ouvindo as narrações, o seu estilo me lembra muito do J. Júnior. Foi uma influência também para o Alberto? Foi uma pessoa que acabou identificando também o Alberto? Então, o Jota, nós praticamente ficamos no mesmo patamar. Em 1966, o Jota chegou na rádio Itatiaia. E eu fiquei chateado, porque naquela oportunidade, eu estou falando a verdade aqui, a rádio Itatiaia preferiu o J. Júnior ser mandado para a Inglaterra fazer a Copa do Mundo do que eu, porque não sei se as dificuldades naquela época eram muitas, e a rádio fez fez uma opção. Com a rádio Gaúcha de Porto Alegre. Veio um locutor da Gaúcha, foi um locutor da Gaúcha e um locutor da Rádio Itatiaia, que era o J. Júnior, tinha chegado depois de mim, né? Mas é coisa de menino, coisa de rapazinho, né? Fiquei chateado. Mas isso passou, depois eu fui para a Rádio Confidência, fiquei uns tempos lá.
E voltei em 1970, fim de 77 para a Rádio Itatiaia. E depois de 77... O Jota era um vozeirão maravilhoso, né? Era um grande narrador, né? Foi uma época de sensação. Como o Vilibaldo Alves também, eu era um fã do Vilibaldo Alves, daqueles grandes locutores da Rádio Itatiaia. E depois de 77, lá se vão 42 anos ininterruptos na Rádio Itatiaia e como narrador dos Jogos do Cruzeiro. Exatamente. Quando eu voltei para Itatiaia, o Vilibaldo Alves saiu, foi para a Rádio Capital. Hoje já não existe mais aqui em Belo Horizonte, né? Então, ficou aquela dúvida aqui na rádio, quem que nós vamos chamar para substituir o Vilibaldo? O Alberto vai ficar com o Cruzeiro. Essa foi do Emanuel, do Oswaldo, do Januário. E contrataram o Willy Gonzer. Uma das maiores contratações que a rádio fez, porque Willy Gonzer realmente, para mim, foi um dos melhores narradores do rádio brasileiro de todos os tempos. Pela sua inteligência, pela sua cultura. Concordo. Ele era um grande narrador e fez realmente um nome muito grande em Belo Horizonte. Hoje o pessoal ainda tem saudade do Willy Gonzer. O pessoal chega perto de mim, eu tenho saudade daquelas tabelinhas que vocês faziam, você e o Willy Gonzer e tal. Mas isso passa, né? A gente não é eterno na vida. Então, nós estamos aqui juntos, depois houve aquela separação, parece. Não, o Alberto fica com o Cruzeiro, né, que já tinha uma tendência de cruzeirense, e o Willy Gonzer fica com o Atlético. Deu certo esse casamento, né? Foi bacana. Vamos relembrar uma dessas tabelinhas históricas do Alberto com o Willy. É uma das grandes narrações da história da Rádio Itatiaia, dos arquivos da Rádio Itatiaia, que foi a Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil saiu da fila, quando o Brasil conseguiu conquistar o título mundial depois de muitos e muitos anos, depois de muitas e muitas décadas. Vocês fizeram muitas tabelinhas dessas, Alberto, narrando jogos do Atlético Cruzeiro, que um entrava, o outro entrava, um entrava, o outro entrava, e como hoje você e o Caixa fazem de maneira brilhante, né? Mas dividiram muitas narrações juntos, né? Um narrava o primeiro, o outro narrava o segundo tempo dos jogos do Brasil em Copas do Mundo, né? Exatamente. E na Copa de 94, narramos um jogo, foi um 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e aí o pênalti. Então o Willy faz a bateção de um pênalti, a batida de um pênalti, eu faço outro. E no final deu aquilo, eu rediei a penalidade cobrada pelo Roberto Baggio, né? A bola foi por cima do gol, né? Então foi isso. 8h18 em Belo Horizonte, daqui a pouquinho a gente vai trazer a narração desse pênalti final da Copa do Mundo de 1994, em que o Brasil foi campeão do mundo e o Alberto narrou o pênalti final do Roberto Baggio junto com o Willy Gonzer. Inclusive, essas cobranças de pênalti estão nos anais do rádio no Brasil. A BBC de Londres fez uma reportagem sobre como aconteceu o rádio no Brasil e culminou também com as penalidades máximas cobradas pelo Brasil e pela Itália, com a narração do Willy Gonzer e a narração minha. 8h19 em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatiaia. Mande seu recado, participe, interaja conosco de qualquer lugar do Brasil, de qualquer canto do mundo. Atenção para o fim do aluguel. Agora você pode morar no que é seu com sinal de apenas R$ 199. É a MRV. Garanta já o seu AP com lazer equipado e segurança total no melhor ponto da região de Venda Nova, ao lado do shopping. E para você fechar negócio, a entrada em até 60 vezes e as mensais são a partir de R$ 225. E ainda tem a ajuda de 23 mil do Minha Casa Minha Vida. MRV, ligue 4004-9000. Cadu Doné, sua pergunta para o nosso querido vibrante Alberto Rodrigues. Alberto, eu já te entrevistei outras vezes, sempre a gente fala dos gols inesquecíveis, dos momentos inesquecíveis. Acho que isso fatalmente vai vir à tona aí com os ouvintes, com seus fãs, né? Os cruzeirenses que te amam, te têm como um ídolo. Então eu queria perguntar uma coisa um pouquinho diferente. Você é uma bandeira também do jornalismo esportivo, né? Você tem uma cobertura muito longa no jornalismo esportivo, você já viveu de tudo.
Eu queria que você falasse assim, o que você sente que mais mudou no jornalismo esportivo? Você entrava no Mineirão há 10, 20 anos atrás e você entra agora. O que você sente que mudou mais, assim? Eu sinto a mesma disposição, né? Do passado para hoje, entrando no Mineirão. Parece que eu já até fiz uma declaração nos aniversários do Mineirão. O Mineirão seria a minha segunda casa. A primeira casa é a minha, evidentemente, né? E o Mineirão, porque isso vem de longa data, desde 1965. Eu indo para o Mineirão, nos domingos. Às vezes ia até a pé, ia até de ônibus, depois deixava meu carro para minha esposa com os filhos que eram pequenos, o Arthur e o Luciano, né? E ia para o Mineirão. Então, arraigou em mim a minha presença no Mineirão. Espetáculo, fiz várias coberturas no Mineirão, narrando futebol, né, desde 1965. Então, mudou, evidentemente, mudou o estádio um pouco, né, com a reforma agora da Copa, reforma do estádio, pode estar para a Copa do Mundo. Eu acho que naquela oportunidade o Mineirão era mais prazeroso, tinha a torcida da Geral, né, o Geraldino, aquela coisa, era bonito. A divisão do estádio das duas grandes torcidas, nós vimos público de 220, 110 mil pessoas, Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro levou 136 mil no jogo contra o Vila Nova, numa decisão de Campeonato Mineiro. Quer dizer, o Mineirão era mais charmoso, mais glamouroso do que hoje. Hoje ele é mais bonito, né? Ele é mais arquitetura moderna, né? Fizeram o Mineirão como se faz todos os estádios de Copa do Mundo. Mas mudou muito as pessoas. A gente tinha mais prazer, às vezes, de conversar com as pessoas. Hoje, hoje, por exemplo, o repórter não pode entrar num gramado. Antigamente entrava. Eu me lembro, por exemplo, naqueles clássicos, apostava-se quem entrava primeiro no gramado. O Disseu, que era nosso repórter, né? E aquele baixinho, não lembro o nome dele, João Vitor, não tinha um baixinho da rádio. Eles disputavam a entrada para falar com o jogador. Quem chegava primeiro, melhor em campo, né? E a torcida ia... era bacana, era um negócio assim diferente. Hoje acabou, né? Hoje proíbe-se tudo, né? Infelizmente proíbe-se tudo. Mas continua charmoso, bacana, gostoso se fazer jogos também. Já estamos com esse lance que falei agora há pouco, da decisão da Copa de 94, que para mim é dos grandes lances da história do Rádio Esportivo Mineiro. Como disse o Alberto, está na BBC de Londres, né? Foi pros anais do jornalismo esportivo, não só mineiro, mas mundial, essa transmissão da Rádio Itatiaia e essa transmissão de pênaltis feita pelo Alberto Ivili na dobradinha que o Alberto se referiu agora há pouco. Vamos reviver esse momento aqui. Atenção nas cobranças de pênalti. Atenção, expectativa, emoção do mundo do futebol. Estádio Roosevelt. É a decisão da 15ª Copa do Mundo. Prepara-se Roberto Baggio. Atenção, vai pra bola de perna direita, chutou para fora. Bora, Brasil, campeão. Brasil, campeão. Brasil, Vini. Brasil, tetracampeão mundial. É uma loucura o estádio. O Brasil é o melhor do mundo. Brasil, tetracampeão mundial dos pênaltis. Meteu lá dentro Dunga. Deu sorte, Taparel gringo errou e o Brasil é campeão. Tetracampeão mundial de futebol, Brasil. Alô, Roberto. A emoção é forte. O Brasil é campeão do mundo. Que alegria deve estar agora no Brasil, alemão. E o Vini estava chorando mesmo. Estava chorando. E você tá quase agora que eu tô vendo aqui, viu? Realmente, eu tenho saudade daquela. Foi uma das maiores Copas do Mundo que nós fizemos. Realmente sensacional. 8h24 ao Bastidores pela Itatiaia com esse monstro chamado Alberto Rodrigues, que completou essa semana 80 anos e quase 60 dedicados ao rádio esportivo como profissional e uma belíssima história no rádio esportivo. 8h25 em Belo Horizonte. Você já ouviu falar da Estância do Cipó? A Estância do Cipó é um dos melhores condomínios de Minas Gerais.
pertinho de Belo Horizonte, a 1 hora da capital, ao lado do parque da Serra do Cipó, com mais de 70 cachoeiras. Lá tem portaria, lá tem estrutura de lazer, pista de caminhada, estrutura de convivência, né, com área gourmet, área de convivência entre os moradores. E o melhor, você pode ter tudo isso numa condição espetacular, apenas R$ 650 por mês de prestação, com financiamento próprio, com todas as condições que você precisa para realizar o seu sonho de ter a sua casa de campo, um lugar para o lazer, para o relaxamento com a sua família, com os seus amigos, nos finais de semana, nos feriados, na sua aposentadoria ou no seu dia a dia, para você morar também, você que vive nessa região tão gostosa. Então, acesse o site estanciadocipó.com.br e tenha todos os detalhes para você comprar o seu lote da CJ Imóveis. 8h26 é o Bastidores pela Itatiaia. 24ª Fenova, a maior feira de calçados de Minas Gerais. Venha conhecer as novidades em calçados para a coleção primavera. E pra sempre eu vou te amar. Zero, quem conhece tua história de conquistas e vitórias, nunca mais te esquecerá. Soprar a vermelha do bolo. Atenção, prepara assim para fazer a cobrança. Giovanni, a bola na marca. Expectativa da torcida celeste. Mineirão, com o mais vibrante do Brasil, Alberto Rodrigues, como eu digo nas nossas transmissões, a voz azul da emoção, que hoje completa 80 anos de vida. As emoções, você profissionalmente tem duas paixões, o Cruzeiro e a Rádio Itatiaia, onde você praticamente firmou e fortaleceu toda a sua carreira. Para mim a Rádio Itatiaia é tudo. Então eu cresci no crescimento da rádio, cresci profissionalmente como locutor esportivo, enquanto que a rádio também crescia paulatinamente, né? E da mesma forma que eu crescia. Então, eu ajudei, evidentemente, né, se me permite, crescimento da rádio também. Hoje é a maior rádio do Brasil, né? Tem uma audiência realmente extraordinária, que ninguém contesta. Então realmente a rádio hoje é um exemplo, né, de rádio para todo o Brasil. Eu tenho a impressão que para quem nos assiste agora, para quem nos ouve agora, ver uma carreira trilhada com tanto sucesso, acima de tudo com tanta perseverança, o segredo é: permaneça firme, não desista nunca. Exatamente. É mais ou menos aquilo que o Milton Neves fala, né? Eu gosto de fazer, gosto de radiar, gosto de transmitir futebol. O Milton sempre fala isso. E é uma verdade. Se você não tiver amor para fazer uma transmissão de futebol, para fazer uma reportagem, um comentário, aquela coisa toda, não adianta nada. Você tem que ter amor, pôr o seu coração na transmissão. Tem que ter amor para fazer. Todos os tempos. E é muito imparcial, respeita muito a torcida do Atlético, que é o rival dele. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Cadu. Eu sou Adilson de Sete Lagoas, sou atleticano, mas queria parabenizar o Alberto Rodrigues pelo seu aniversário de hoje. Deus te dá muitos anos de vida e saúde, tá? E agradecer pelo respeito que você tem pelos times de Minas. Alberto, isso é uma das coisas mais legais em você. Você tem uma longa história de identidade com o Cruzeiro, de identidade com a torcida do Cruzeiro, mas você sempre foi tão respeitoso durante toda a sua história com o Atlético, com a instituição Atlético, com o torcedor atleticano, que você é um cara respeitado e querido também pelo torcedor do Atlético, que, claro, sempre torce para te ouvir narrando gols contra o Cruzeiro, mas que te respeita muito, né, Alberto? É verdade. Eu tenho um respeito muito grande pela torcida do Atlético.
por isso que você falou, é o respeito que a gente tem pela instituição. Porque no passado, eu fiz muitas transmissões no Atlético, na Rádio Confidência, mesmo aqui na Rádio Itatiaia, eu já fiz muitas transmissões do Atlético, depois que houve aquela separação. Mas eu continuo respeitando o Atlético, porque o Atlético não vive sem o Cruzeiro, nem o Cruzeiro vive sem o Atlético. Então, é a força do futebol mineiro. Atlético, Cruzeiro e, em terceiro lugar, está o América, evidentemente. Mas essas são as grandes forças do futebol. Me conta um negócio de bastidores que eu já ouvi, mas que até para ficar gravado nesse programa histórico, eu já ouvi que apesar da grande identidade, do carinho, do amor que hoje todos sabemos que você tem pelo Cruzeiro, quando você era criança, menino lá em Araxá, eu ouvi uma vez que você era americano. É verdade isso, Alberto? Sabe por quê? O primeiro jogo que eu vi na minha vida foi aqui em Belo Horizonte, não foi em Araxá, não. Eu era menino, ainda o meu tio era um americano doente, tio Adalto, que já morreu há muitos anos. Ele me levou num jogo do América, no estádio, naquele estádio do América, que hoje é um supermercado, aquele negócio, né? Ali no Horto, na região da Floresta, né? Era, como é que chamava o estádio do América? Era o Jumbo? Era o antigo Jumbo, né? Era um antigo Jumbo. Foi derrubado o estádio para construir Jumbo, Salles, né? Exatamente. Então ele me levou e eu fiquei um jogo do América contra o Cruzeiro, isso em 1948, parece, um negócio assim. Eu vi o primeiro jogo que eu vi na minha vida foi do América. Tinha uma simpatia pelo América, mas quando eu vim para Belo Horizonte, eu já vim como cruzeirense, porque eu depois vi vários jogos do Cruzeiro, gostei, e o Cruzeiro fez realmente grandes times na década de 60, na década de 70, então eu passei a ser um ardoroso cruzeirense. Vamos falar um pouquinho dessa sua história e dessa sua ligação com o Cruzeiro. Eu queria que você relembrasse aqui qual foi o momento mais prazeroso dessa trajetória como narrador dos jogos do Cruzeiro na Itatiaia. Algum jogo, algum momento, algum time, alguma coisa que te marca muito nessa sua história de relação com o Cruzeiro. E o pior, aquele dia mais triste que você falou assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Bom, foram vários jogos. Na década de 60, por exemplo, era aquele timaço que tinha o Cruzeiro, né? Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, né? E que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil naquela época, era a Copa do Brasil, que hoje é Campeonato Brasileiro. Ganhou do Santos de 6-2. Foi um jogo fantástico. A Taça Brasil, né? A Taça Brasil, que hoje é Campeonato Brasileiro. Então, era um timaço o time do Cruzeiro. Então, encantava o Brasil. Cruzeiro, Botafogo e Santos eram os grandes times daquela oportunidade, naquela época. Né? Aquilo me agradou demais. Realmente fiquei um fanzaço daquele time do Cruzeiro, até hoje. Eu acho que Tostão, para mim, foi o maior jogador que aconteceu em Minas Gerais e no Brasil, talvez seja. Depois de Pelé, eu vi Tostão pela sua inteligência. Depois do Pelé, você acha que ele é o maior jogador da história do futebol brasileiro? Para mim, foi o maior jogador do futebol brasileiro, Tostão. Pela sua inteligência, ele tinha uma visão panorâmica de todo o jogo. Dirceu Lopes foi sensacional, mas o Tostão, para mim, foi mais inteligente, era uma inteligência. Você vê que com um olho só ele jogou uma Copa do Mundo e jogou muito bem. E a gente vê como cronista, a inteligência continua. A inteligência continua, né? O Tostão é um caso muito impressionante, assim, né? De jogador, virou um intelectual, médico, escritor, o melhor colunista de esporte do Brasil. Tudo que foi fazer fez bem, né? E coisas muito diferentes, assim, né? De ser um atleta, depois a medicina, que requer um estudo pesadíssimo, depois, como colunista, eu acho que se for feita uma eleição de melhor colunista, coluna de jornal mesmo, texto, do Brasil, eu acho que ele ganha, até dentro do próprio jornalismo, assim, o respeito dos pares, né? Ele é curioso isso que o Alberto está falando, porque a inteligência depois virou em tudo, né? E nas crônicas dele. E o pior, Alberto? Aquele momento, aquele dia... O pior foi, não sei se foi em 1996, um negócio assim, o Zezé estava para entrar para ser presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. Ele era um dos... aliás, o voto de 94, então, 94, acho que o Zezé assumiu em 94. Exatamente, o Cruzeiro perdeu um jogo pro Remo no Mineirão por 5-1. Gente, o que eu xinguei aquele dia. E hoje, o César Alberto? Márcio era o presidente. Acho que houve tanto xingamento no microfone da Rádio Itatiaia
que o César Matos desistiu de ser o candidato outra vez e lançou o Zezé Pereira como candidato. Foi a pior partida que eu vi do Cruzeiro em todos os tempos, foi aquela perdida pro Remo de 5-1 no Mineirão. E hoje, Alberto, esse atual momento que vive o Cruzeiro, que para muitos é o momento mais difícil da história do clube, pela junção do que acontece fora do campo, pelo momento do time em campo, como é que você, com esses anos todos de janela, enxerga isso tudo? E vou te fazer uma pergunta sincera. Você teme hoje que o Cruzeiro caia para a segunda divisão? Eu vejo a situação do Cruzeiro com muita tristeza, mas tristeza mesmo. Eu converso com meus amigos na rua, o pessoal me pergunta, Cruzeiro vai descer, Cruzeiro vai cair. Está com muita tristeza, porque o negócio surgiu assim de repente, o Cruzeiro faz um grande time para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro no início do ano, né? Ganha um Campeonato Mineiro, não vi nada de novidade e tal. Começa uma Copa Libertadores da América com uma atuação até boa, né? Conseguiu ser o primeiro colocado. E depois daquele jogo contra o Emelec, a coisa desandou no Cruzeiro. Então eu vejo com muita tristeza, com muita preocupação o que está acontecendo no Cruzeiro, dentro do Cruzeiro e dentro do campo. Jogadores... Você tem medo do time cair, Alberto? A maioria já caiu para a segunda divisão. Corinthians, Botafogo, Só Fluminense. 4 times que não caíram, né? Cruzeiro, Santos, São Paulo e Flamengo. E Flamengo. Não caíram. O resto já caiu. O Vasco já caiu acho que 2 vezes, um negócio assim. Pode cair. Até 3 vezes. A persistir o que está sendo julgado agora, se não der uma melhorada, de repente, a partir de domingo agora contra o Avaí lá em Santa Catarina, a coisa fica terrivelmente feia para o Cruzeiro. Então a preocupação é muito grande. Tem que dar um basta nesse negócio aí. 8h37 em Belo Horizonte. Olha a importância do Alberto para o Rádio Esportivo Brasileiro. Meu amigo Zé Carlos Calas, que é um narrador esportivo de Passos, no sul de Minas, ele está dizendo, olha, eu fiz um estudo aqui e levantei. O José Carlos Araújo está com 79. O Alberto é o narrador mais velho em atividade no Rádio Esportivo Brasileiro. Poxa, que dado importante. Maravilha, deve ser uma honra, né, Alberto? Sim, eu conversei com o Zé Carlos Araújo. Num dos jogos do Campeonato Brasileiro, nós fomos lá na Rádio Tupi fazer uma visita, e o Zé Carlos estava lá. Eu perguntei, você começou quando no rádio? Não, eu comecei primeiro que você. Ele falou assim, porque eu era menino ainda, já estava no rádio. E nós tiramos retrato. Então, eu acho que nós dois somos hoje os mais longevos, né? Narradores do futebol brasileiro. Eu ia falar que o Zé Silvério é mais novo do que eu. Mais novo. O Zé Silvério deve estar com 76, por aí 77. Na Copa América, eu encontrei nos Jogos do Brasil algumas vezes com o Zé Silvério e fui prestar assim meu respeito, minha reverência, né? E é impressionante. Todo assunto que eu puxava, ele falava do Alberto. Ele gosta muito do Alberto, isso que você está falando. Nós somos grandes amigos e companheiros, evidentemente. Aqui na Rádio Itatiaia, na Rádio Confidência. Ele perguntou várias vezes, pergunta detalhes, como que o Alberto tá, o que ele tá fazendo. Aí falava de outra coisa, Jogo do Brasil. Ele, mas e o Alberto? É impressionante o carinho que ele tem. Um dos maiores do Brasil, Zé Silvério. 8h38 em Belo Horizonte, Outlet Mix. O Dia dos Pais está chegando. Você já comprou presente pro papai? Que tal dar de presente pro seu pai uma TV LG 32 polegadas por apenas R$ 799? Isso mesmo, R$ 799. Que tal deixar o pai em forma, com saúde, em dia? Uma super bike, aro 29, 21 marchas, freio a disco e quadro de alumínio. Gente, de R$ 1.599 por apenas R$ 799. Furadeira Black & Decker, só R$ 199. Tudo isso e muito mais, preços imbatíveis lá na Outlet Mix. Acesse o site outletmix.com.br, tem sempre uma loja pertinho de você. E agora em Brumadinho, cidade que tanto precisa do apoio de todos, lá agora também a partir de hoje, e já foi um sucesso a inauguração. Agora o povo de Brumadinho também pode pagar mais barato com a Outlet Mix. Seu recado, Cadu Doné. Da Vivo Fibra, para quem quer acompanhar todas as narrações do Vibrante na internet, porque hoje, graças a Deus, isso é possível, né? Tá viajando, escuta o Vibrante. A Vivo Fibra tem a melhor opção. Assine agora, você paga 100 mega e leva 200 por apenas R$ 99,99 por mês.
durante 12 meses no combo. Ligue 10315, vá a uma loja Vivo ou acesse o site e assine Vivo Fibra. Isso tem muito, né, João? Os cruzeirenses mundo afora que pela internet escutam o Alberto e é muito legal esse carinho, não só em Minas Gerais, né? Abraçar meu amigo Geraldo Magela e toda a turma lá do Alípio de Melo. Amanhã tem caminhada lá. Você é o Ceguinho, não? Não, é outro. Esse é o Geraldo Magela que tá nos convidando. Obrigado pela audiência. 8h40 em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho tem depoimentos, outros momentos, palavras de pessoas que gostam do Alberto nesse programa, para mim, muito especial, porque é uma homenagem a um dos maiores narradores da história do rádio do Brasil, o nosso querido Alberto Rodrigues, completando 80 anos de idade e quase 60 de uma das maiores carreiras do rádio esportivo do Brasil. Paredes em HD, com produtos de qualidade e preços Das da Itatiaia, Mineirão, com o mais vibrante do Brasil, Alberto Rodrigues, como eu digo nas nossas transmissões, a voz azul da emoção, que hoje completa 80 anos de vida. São 80 anos de muitas emoções e tenho eu a impressão, Alberto, que você viveu as maiores delas justamente aqui, onde a gente está agora, no Mineirão. Exatamente, porque o Mineirão foi inaugurado em 1965, não é? Faltando a inauguração do Mineirão, faltando algumas investimentos aqui do Mineirão, a equipe da Itatiaia veio aqui fazer um jogo amistoso. Não teve o jogo, mas nós tiramos o retrato. Então, naquela época, o Manuel Carneiro, o Januário, o Manuel Carneiro, o Oswaldo Faria, aquele pessoal de 1965, né, 64 para 65. Aí começou a vida da Itatiaia aqui no Mineirão. Eu tive o prazer de fazer o primeiro treino da seleção antes do jogo contra o River Plate no domingo. Numa sexta-feira, o Oswaldo me falou: Alberto, telefonou para mim, eu trabalhava numa companhia de seguradora. Amanhã nós vamos fazer o treino da seleção, viu? Dá o seu jeito aí. No outro dia nós estávamos aqui no Mineirão, não tinha cabine ainda inaugurada, né? Fizemos o treino da arquibancada, né? Primeiro treino da seleção, o apronto, se falava naquela época, o apronto para o jogo contra o River Plate no domingo. E assim começou, fiz o primeiro jogo, River Plate e a seleção mineira, né? O Valdir Rodrigues, que era o locutor da rádio, fez o primeiro tempo, eu fiz o segundo. E tive a felicidade de narrar o primeiro gol do Mineirão, gol do Buglé, aos 2 minutos do segundo tempo. Alberto, a identificação com o Cruzeiro. A Itatiaia dividia os narradores, um para o Atlético, um para o Cruzeiro, um para o América. Como que você chegou ao Cruzeiro? Foi o seguinte, eu entrei na rádio em 1963. Fiquei em 63, 64, 65 e parte de 66. Depois fui para a Rádio Inconfidência. Fiquei uns 9, 10 anos na Rádio Inconfidência. Aí o Oswaldo me chamou de volta para a Rádio Itatiaia no final de 1977. Eu falei, não, vou sim, eu já não estava mexendo com rádio, mas tinha parado de mexer com rádio. Fiquei uns 6 meses sem fazer rádio. Bom, porque a rádio ia fazer a Copa do Mundo na Argentina, de 78. Iam, acho que 3 locutores da rádio para a Copa e não tinha. Então você vai ficar narrando os jogos da Copa, do Campeonato Brasileiro, que não parou. Então eu narrei vários jogos do Campeonato Brasileiro, eu e Orlando José, naquela época, né? E do Atlético, eu acho que o Atlético era da Copa Libertadores, Cruzeiro acho que não, era só o Atlético. Eu narrei vários jogos do Atlético. Passado a Copa do Mundo, aí o Oswaldo e o Emanuel e o Januário falaram assim, não, vamos dividir. Porque o Willy Gonzo, o Willibaldo Alves era só Atlético, era só jogo do Atlético. Então faltava a torcida do Cruzeiro, né? A Rádio Itatiaia. Então vamos colocar o Alberto, que já tem uma coisa com o Cruzeiro aí e tal. Então eu passei a radiar mais jogos do Cruzeiro e o Willibaldo do Atlético. O Willibaldo saiu, foi para a Rádio Capital. O Willy Gonzo foi contratado. Fizemos aí uns 6 meses lá e cá, eu fazia jogo do Atlético, do Cruzeiro também, mas depois foi a divisão, que deu certo, foi aquele casamento que deu certo, né? O Willy Gonzo e eu narrando os jogos do Cruzeiro e ele narrando os jogos do Atlético. Desde 1979. 78, desde 1978, fins de 78 já éramos os 2 locutores principais da rádio, entendeu? Alberto, o maior título já transmitido, eu sei que são tantos, talvez você não tenha o maior, tenha vários títulos, mas aquele que a lembrança é muito especial, aquele que você
pensa imediatamente? Para mim foram dois. Aquela Copa do Brasil de 2003 foi sensacional. O Alex, o talento, quer dizer, um negócio maravilhoso aqui no Mineirão. A vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo foi sensacional. O empate no Rio de Janeiro, o Alex de calcanhar, de letra, marcou um gol belíssimo. Foi uma grande Copa, da Copa Brasil. Então que o Cruzeiro acho que ganhou pela terceira vez. E aquela de 2000, que empolgou muita gente. Quando o Giovani bateu aquela falta ali, pertinho da grande área ali, nesse gol daqui, do lado esquerdo, onde estamos. Bateu aquela falta e marcou gol. Quer dizer, fizemos um auê naquela falta, né? O Miller, o aconselho, aquela coisa, o Ricardinho vai cobrar, vai deixar para não sei o que, foi com aquele negócio. Ele marcou o gol, faltando acho que já estava no tempo regulamentar esgotado, né? 45. Ele marcou o gol, foi sensacional. Todo mundo vibrou aqui no Mineirão, né? Parece que daquele jogo muita gente passou realmente a torcer para o Cruzeiro, né? É muito lembrado. Eu quando ia ao interior para levar meus CDs, o pessoal, não, você tem que narrar o gol do Giovani, sabe? Então ficou marcado o gol do Giovani e aquele título da Copa do Brasil. Eu tenho a impressão que você, profissionalmente, tem duas paixões. 8h46 é o Bastidores pela Itatiaia. Nós recolhemos alguns depoimentos para o nosso querido vibrante Alberto Rodrigues, de pessoas que fazem parte também da história dele e que acompanham essa trajetória dele. O primeiro deles é do capitão cruzeirense Henrique, falando em nome do grupo dos jogadores do Cruzeiro, que tem a história da carreira deles, jogadores, contada essa história, ou todas essas histórias contadas pelo nosso vibrante. Vamos lá. Fala, vibrante. Tô aqui para dar os parabéns, deixar um grande abraço para você, que é um cara que admiro, respeito por toda a história, pela pessoa que é. Desejo muitos anos aí de carreira, muitos anos de vida, porque você é uma pessoa que a gente admira. E a gente fica feliz por você estar completando mais um ano de vida, mais anos pela frente aí virão, porque você é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que a gente sempre vai guardar com a gente. E para nada melhor que comemorar o seu aniversário, eu vou pedir que você narre um gol nosso. Você vai ter trabalho também. Um gol meu mais recente, que foi aquele contra o Atlético Paranaense, que você narra como sempre, vibrante, e sempre empolgando nossos torcedores e nós jogadores. Então, um grande abraço, vibrante, e tudo de bom na sua vida. Tocou a bola, recupera de novo o Cruzeiro. A bola sobrou para o comando agora para sobe, recua para Henrique na direita para Romero. Romero avança, já rompendo e vitória. Boa corrida do Romero. Avançou o Romero, penetrou, cruzou para Gajão. Na cabeça agora do jogador Zé Ivaldo. Toca para fora da área, voltou o Cruzeiro. O chute de longe, a bola passa, gol, 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 gol. Henrique deu uma pedrada de... Mas tá difícil de repetir esse gesto, né, Alberto? Você já ficou tanto tempo assim sem narrar um gol do Cruzeiro, Alberto? Tem 17 jogos, né? Parece, né? 17, 18. 8 jogos sem marcar um gol e quantos sem vencer já? É porque essa conta que o Alberto tá falando. Quando perde a conta, uma vitória, dura, né? Só aquela vitória contra o Atlético, 3-0 nesse universo aí, não, 17, eu nunca passei tanto tempo sem radiar jogos, não. Essa foi a primeira vez. Por isso que eu acho que eu estou bastante preocupado, mas muito mesmo e triste com essa situação. Um outro nome que faz parte da história do Alberto, porque conviveu com o Alberto muitos anos como repórter no dia a dia, nas viagens, nas coberturas, e convive já há muitos anos como dirigente, que é o diretor de comunicação do Cruzeiro, Valdir Barbosa. Um abraço. O Alberto Rodrigues, ele tem duas histórias marcantes na sua vida. Uma história com a Rádio Itatiaia, onde ele recebeu os maiores títulos possíveis de sua carreira, e outra história com o Cruzeiro Esporte Clube, onde lhe falta apenas um título, o de campeão mundial. E que nós estamos correndo atrás, Alberto, e você vai narrar o nosso gol da vitória do título mundial, você pode ter certeza.
Foi um prazer muito grande trabalhar com o Alberto na Rádio Itatiaia durante 17 anos. Boa parte deles cobrindo o Cruzeiro, boas viagens, ganhamos alguns títulos importantes, inclusive o que mais me traz recordação foi a Copa do Brasil de 96, no Parque Antártica, quando ganhamos de 2-1 do Palmeiras. Lá estávamos nós, né, Vibrante? E aquele foi meu último título como jornalista. Depois ganhei mais e o Alberto continuou ganhando como jornalista e vai até hoje. Abraço, Alberto, para você e felicidades a você e sua família. É o segundo hino para a Roberto Gaúcho. Ergueu na canela, penetrou, ataque, atenção, vai entrando, para passe, gol, 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 Marcelo! Gol! Jogada de Roberto Gaúcho pela ponta esquerda, bateu o seu marcador com uma finta sensacional, cruzou para a grande área, passou, tocou no Veloso que não alcançou, o repate sobrou para Marcelo. Foram muitas parcerias, né? Eu me lembro aqui do Pinguim, eu me lembro do Arthur Moraes, eu me lembro do Valdir Barbosa, do Paulo Rodrigues, Paulo Rodrigues, tantos companheiros que acabam formando uma família, né, Alberto? Exatamente, foi Fernando Vanucci, isso foi lá na Inconfidência, quer dizer, tivemos grandes companheiros. O Valdir era um companheiraço, um amigão até hoje. E o atual é mais ou menos? Hein? O atual é mais ou menos? Esse é mais sério, né? O nosso querido Samuel Venâncio, um grande repórter, sabe tudo do Cruzeiro, né? Ele muito bem informado. Muito bem informado, é realmente um grande profissional que a rádio adquiriu aí para cobrir o Cruzeiro. Você tá com 80, o Samuel tem 30 e poucos. Já dava quase pra você ser avô dele, né, Alberto? Ah, mas de vez em quando nós vamos nas filas do aeroporto, aí ele fala, você é meu filho. Então, eu entro primeiro, eu posso entrar na comunidade? Você falou né? isso, você falou isso lá em Buenos Aires, estava fazendo o chip do celular, você falou, Mirro, falou com a moça. E o Irro tá aqui também. Samuel, seu recado pro nosso querido Vibrante, você que hoje convive 24 horas mundo afora com o nosso querido Alberto Rodrigues. Meu amigo Alberto Rodrigues, é um prazer falar sobre esta grande homenagem, Alberto. Eu que te acompanhava, né, desde os tempos lá de Araçaí. Atenção, bola passa, atenção, vai entrando, atenção, gol, 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 gol. Então ali já começou essa paixão pelo rádio e o desejo de um dia trabalhar nessa grande emissora da Rádio Itatiaia. E nem nos meus melhores sonhos, viu, Vibrante? Eu imaginava que um dia fosse viajar e dividir e trabalhar nas grandes jornadas esportivas do Cruzeiro, tendo você como narrador. E isso aconteceu e acontece, né, desde janeiro de 2016. Então, eu sou feliz duas vezes. Primeiro por trabalhar na Itatiaia e também por trabalhar com você. Então eu te desejo toda a sorte do mundo, Alberto, que Deus te abençoe. Te peço até desculpas, né, pelas vezes em que a gente até discordou, né, Vibrante, em algumas jornadas. Enfim, isso faz parte e que Papai do Céu te abençoe. Você é um ídolo para todo cruzeirense, Alberto. Pode ter certeza disso. E é um orgulho estar ao seu lado no dia a dia do Cruzeiro, acompanhando este grande clube. Beleza, Vibrante? Deus te abençoe. Tamo junto. Amanhã Floripa, hein, Alberto? Já reservei o hotel, viu? Mais barato para economizar. Churrasco é seu, beleza, Vibrante? Um abraço. E olha, é isso mesmo. Ele que reserva os hotéis, né, então, ele tem cuidado realmente comigo. Cuida do papai. É um filho que eu tenho, mais um filho que eu tenho. Você falou do filho adotivo, que todos nós nos sentimos. O apelido do Alberto aqui na rádio é papai. Todos nós chamamos Todo Alberto mundo é irmão papai. do Vibrantinho aqui. Nós vamos encerrar o programa com a mensagem do filho legítimo. Falando em nome dos filhos legítimos que o nosso Alberto tem. Vibrantinho, pode abrir o coração e dizer o que você quiser pro seu pai para encerrar o programa com chave de ouro. Bom, eu sempre falo que eu agradeço muito a Deus pela vida dele, né? É um privilégio ser filho dele. E uma das coisas que ele não sabe, e ninguém sabe, eu vou falar isso aqui agora, mais ou menos uns minutos antes dele começar a narrar o futebol, tem a abertura da jornada, né? Ele gosta muito de escutar aquela vinheta
que vai, quando ele começa a falar, né? Ele adora essa música, ele deixa tocar ela bastante. E nesse momento eu sempre faço uma oração para ele. Eu peço muito a Deus que dê essa música. Essa música, eu adoro essa música. E eu também aprendi a amar essa música por causa dele. E eu sempre peço, Senhor, aumente o fôlego de vida dele, né? Conceda sabedoria, saúde aí nesse momento, que tudo vá bem para ele naquele momento. É a oração que eu faço a Deus. E eu agradeço a Deus demais, como eu disse, porque eu sou uma pessoa privilegiada em tê-lo como pai. É um exemplo, ele sempre me orientou muito em questões de honestidade, de caráter, e eu agradeço muito a ele. Sou muito agradecido à Rádio Itatiaia também, porque eu nasci aqui praticamente. Eu lembro que eu brincava nos corredores da rádio. Então, pai, te amo, como eu falei outro dia, 1.000 milhões. E glória a Deus pela sua vida. Obrigado, João, viu? E você também, Cadu. Uma honra. Alberto, obrigado. Obrigado a você feliz, por tudo, viu? Parabéns e que a sua carreira prossiga por muitos anos. Somos todos seus fãs. E você, quero dizer para encerrar, nós falamos aqui do grande narrador Alberto Rodrigues, mas eu quero falar do grande ser humano Alberto Rodrigues. O Alberto é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Você mora no coração de todos nós. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo privilégio de conviver com você já há 20 anos. Eu que agradeço o convite e as palavras bacanas que vocês fizeram aqui para mim. Eu não mereço tanto, não. Merece muito mais. Cadu, um beijo grande. Valeu, João. Até amanhã. Um abraço. Amanhã tem mais. Itatiaia. Urgente. Oferecimento, desconto no ponto é no Ponto Frio. As melhores ofertas sem juros no